E a gente ia poder, por exemplo, a ter condições de estar na frente de um trabalho desse, a missionária, né, e eu ali ao lado da missionária, com essa grande responsabilidade, trabalhando secularmente, 400 pessoas, dessas 400 pessoas, não precisa muito, se dessas 400 pessoas, 20 pessoas te ligarem todos os dias, você não consegue, aliás, não precisa 20, 10 pessoas te ligarem, como é que você vai trabalhar? Você tem que estar atendendo telefone. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu não posso estar atendendo telefonema, os irmãos entendem? Então é por isso que há situações, principalmente no Brasil, né, onde as igrejas elas crescem, né, muito rapidamente, que uma pessoa, mesmo que ele trabalhe, chega a um ponto que ele não consegue mais conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, trabalho secular e ministério pastoral. E aí é onde que a pessoa tem que tomar uma opção. Ou ele deixa de trabalhar no ministério pastoral a tempo inteiro, quer dizer, ele continua como pastor na mesma, mas só interinamente falando, vai ter um outro, na verdade, a tempo inteiro, ele vai só estar ali como auxiliar, ou então ele vai ter que abrir mão da sua vida profissional, da sua carreira profissional, para poder trabalhar a 100% a tempo inteiro na obra do Senhor, né? E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo ele teve que abrir mão de tudo isso por amor à obra de Deus. Então é aqui ele está fazendo a defesa dele aqui em Filipenses. Então nós vemos que Paulo ele era uma pessoa muito importante nos círculos judaicos, mas ele abre mão de tudo isso por amor à obra de Deus. Irmãos, vejam que ele tinha fundado, irmãos, dezenas de congregações, né? Possivelmente, irmãos, ele era responsável por milhares de pessoas convertidas na época, né? E ele trabalhava para se manter. Nós vemos assim, podemos ver que uma das únicas igrejas que ele aceitou a ajuda deles, que ele não conseguiu recusar, né, a ajuda deles, foi a igreja de Filipos, né, os filipenses, e ele então elogia muito o amor da igreja de Filipos. Tal era o grande amor que os filipenses tinham por Paulo, que Paulo nunca conseguiu recusar a ajuda deles, né? Então, irmãos, vejam que Paulo era um homem que tinha um profundo amor pela obra do Senhor. Então, era um homem que nós devemos espelhar nele, né? Ele chega ao ponto de dizer, né, para que as pessoas pudessem imitá-lo, né? Ser de meus imitadores, como eu o sou de Cristo, né? Então, nós devemos seguir, na verdade, o exemplo de Paulo, né? Ser fiel ao Senhor assim como Paulo foi, e ao mesmo tempo também, dentro do possível, irmãos, nos prepararmos intelectualmente, né? Para também Deus poder ter uma abrangência maior no ministério em nossas vidas. As pessoas, muitas vezes, principalmente nós, evangélicos pentecostais, nós, na verdade, relativizamos muito o conhecimento teológico. As pessoas não estão dispostas a ler, eu posso dizer isso sem medo de errar, irmãos. Os irmãos pegarem entre os obreiros pentecostais, não vou dizer esses grandes homens, por exemplo, que são versados, que estudaram, né, numa universidade, ou que, né, mas aquelas pessoas de classe inferior no sentido de intelectual falando, que não estudaram muito, o meu caso, por exemplo, eu não tenho muito estudo, não vou ver essas pessoas, se ele estiver na casa dele, eu falo isso sem medo de errar, se uma dessas pessoas, irmão, tiver na casa dele mais de 10 livros, é quase impossível, não tem, tenho certeza. Aliás, tem alguém que o irmão não vai encontrar 5 livros na casa dele, e outros que o irmão não vai ver nenhum, com exceção da Bíblia. Então, os irmãos vejam, há uma pobreza muito grande no nosso meio de conhecimento, né? As pessoas, elas não estão dispostas, porque conhecer requer, irmão, perseverança, requer você disponibilizar de tempo. E hoje eu passei, por exemplo, uma tarde inteira meditando na palavra, estudando a bibliografia de Paulo, por exemplo, isso parte disso que eu estou falando por irmão, eu estudei aqui neste dicionário, que é um dos melhores dicionários da Bíblia, tá aqui, o dicionário da Bíblia de John Davis, aqui ó, dicionário de John Davis, esse dicionário eu comprei ainda no Brasil, ele já está todo amarelo, né? Tá velho já, um dicionário que já tem mais de 20 anos, né? Mas que está servindo, eu trouxe
do Brasil para Portugal, depois do Portugal para cá, e aonde eu for, ele vai me acompanhar. E ele, de muitos livros que eu tenho aqui, o único que eu encontrei falando sobre a biografia de Paulo foi esse dicionário. E eu então tive estudando ele a tarde toda, tive fazendo anotações, né, sublinhando, colocando números para não esquecer, né, as partes importantes, né, que eu li, porque são várias páginas, né, falando sobre Paulo, né. Eu vou até contar aqui para os irmãos verem o quanto de material, olha só, uma página, né, frente e verso, 2 páginas frente e verso, 3 páginas frente e verso, 4 páginas frente e verso e 5 páginas frente e verso. Significa que foram 10, né, faces. E olha só a quantidade de informação. E não é só ler, você tem que ler, tem que examinar passagens bíblicas, você tem que fazer anotações, você tem que sublinhar, você tem que colocar números, né? Cada um usa um método, né? Eu, por exemplo, vou até mostrar aqui para os irmãos, né? Como é que eu faço, né? Ó, os irmãos vão ver aqui, olha só, tudo sublinhado. Ó, os irmãos ver aqui, ó, números, ó, tá vendo? Números, olha essa setazinha aqui, ó, significa que é uma parte importante que vai dessa parte até aqui. Os irmãos estão vendo? Aqui eu coloquei esse pontinho aqui. Aqui, ó, eu fiz essa anotação aqui. Os irmãos vejam? Então isso é tudo laborioso, ó. Então é importante, irmão. Por que eu estou fazendo isso para os irmãos? Porque o nosso grupo é aprender para crescer. Então é importante os irmãos começarem a buscar de Deus, né? Qual é o propósito de Deus para a vida dos irmãos, e os irmãos procurarem investir em material sério, né? De pesquisa, e começarem a estudar não somente a Bíblia, mas livros, na verdade, paralelos à Bíblia. Livros históricos, né? História da igreja, né? Biografias, né? Dicionários, né? Dicionários teológicos em geral. É muito importante nós termos esse material. Não são considerados material de leitura, são considerados material de pesquisa, né? Dicionários e enciclopédias são materiais de pesquisa, não são material de leitura como um livro normal, que você pega e lê ele de capa a capa. Não, esses materiais você vai lendo conforme você vai sentindo necessidade de alguns temas. Então, Paulo, entretanto, ele faz 3 viagens missionárias, né? Funda as várias igrejas, escreve as várias cartas, né? E ele, então, no ano 67, 68, ele é martirizado em Roma. Então, eu tenho aqui, irmão, todo o relato, né? Isso não é uma ciência exata, mas de acordo com o John Davis, eu tenho todo o relato aqui, ó. Paulo converte no ano 35 e ele faz a sua primeira visita a Jerusalém no ano 37, 3 anos depois da sua conversão, quando ele sai de Damasco e vai até Jerusalém, né? Depois ele vai para Tarso, e lá ele fica em Tarso ele fica do ano 37 até o ano 46, mais ou menos, de 6 a 7 anos. Depois ele faz uma visita a Jerusalém levando ofertas de Antioquia. Aqui ele vai com Barnabé, né? Barnabé é o que leva ele, já no ano 44. Irmãos, vejam que até aqui ele ainda não tinha sido enviado. Então, do ano 35 até o ano 44 são 10 anos, né? E ele ainda não era apóstolo. A sua primeira viagem missionária acontece entre o ano 46 e 48, mais ou menos entre os 14 anos, entre 12 a 14 anos da sua conversão. Aí ele se torna apóstolo, porque o termo apóstolo, né, o enviado, aquele que é enviado. Então aqui realmente ele já se torna apóstolo. Depois ele vai ao Concílio de Jerusalém no ano 50, daí ele faz a sua segunda viagem missionária de 51 a 53. Depois, a primeira carta que ele escreve é a primeira e segunda Tessalonicenses no ano 52. Né? Depois acontece a sua terceira jornada missionária. Depois ele vai escrevendo as suas cartas até a última carta, que foi 2 Timóteo, no ano 67 depois de Cristo. E aí então no ano 67 ou mais ou menos 68, Paulo ele é martirizado em Roma, ele é morto, né?
E claro, os discípulos que ele deixou, né? Tito, Timóteo e muitos outros obreiros, né? Que Paulo discipulou, né? Então segue o seu ministério. É claro que depois nós não encontramos relatos mais desses irmãos, né, na história da igreja. Nós só vamos encontrar depois de João, né, o apóstolo amado, vamos encontrar falando sobre Policarpo, que foi um discípulo de João, né? João morreu aí mais ou menos, né, por volta do ano 100 da nossa era, né? E Policarpo, então, foi um discípulo de João. Então já começa a aparecer alguns relatos, né, dos chamados pais da igreja, Policarpo, Irineu e assim por diante. Mas o certo é que foi um homem extremamente respeitado, um homem temente a Deus, um homem que abriu mão de muita coisa por amor à obra de Deus. Foi perseguido, foi tido como quase morto em Damasco. Quando ele foi descido, irmãos, em Damasco, eles desceram ele por sobre a muralha, em um cesto, à noite, escondido, né, para não ser morto. Então, os irmãos vejam que Paulo teve uma vida sofrida. Então, quando ele diz, ali, aqui em Filipenses, quando ele diz aqui no capítulo, eu até acho que eu já preguei sobre isso, não lembro se eu falei aí na nossa igreja, se foi em CUR, quando ele diz assim, nós usamos muito falar aqui do versículo 13 do capítulo 14, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Nós usamos muito. Mas se a gente for ler o contexto em que isso está inserido, irmãos, nós temos que pensar um pouquinho antes de citarmos este versículo. Será que realmente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Porque Paulo diz assim, ora, muito me regozijo no Senhor, a partir do versículo 10 do capítulo 4, ele diz, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, irmãos, vejam que nós não podemos, irmãos, isolar o texto do seu contexto. Muitas vezes as pessoas citam, né, lá no Facebook, no WhatsApp, aquelas mensagens lindas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que pode mesmo? Vai ler o contexto em que esse texto está inserido e faça uma autoanálise da sua vida, da sua maturidade cristã, né, do seu relacionamento com Deus, para ver se realmente você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Só depois de você fazer uma autoanálise é que você então poderá dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda, porque na verdade eu pensei que eu podia todas as coisas, mas, Senhor, eu sou tão falho e fraco que eu preciso, na verdade, é da tua graça, misericórdia, bondade e amor. Amém, irmãos? Então nós precisamos, na verdade, sermos humildes, precisamos ter cautela quando examinamos as palavras do Senhor, termos cuidado ao usar jargões, né? Os chamados jargões cristãos, né? Eu tenho muita coisa que poderia dizer aos irmãos, por exemplo, vamos aqui citar o Salmo 1, já que nós estamos falando dessa situação. Vamos lá para o Salmo 1, né? É um versículo que é muito dito por nós, né? Muitas vezes diz assim, olha só, esse versículo aparece muito, diz assim, ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. É maravilhosa essa promessa, né? Agora vamos ver aonde que esse texto, em que contexto esse texto está inserido para nós entendermos, né, as consequências de sermos realmente, o porquê de sermos uma árvore plantada. Então ele começa assim o texto, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só aqui, se nós formos fazer uma análise aqui, irmão, no hebraico, significa se assentar na roda dos escarnecedores, que é a chave, nós teríamos aqui uma pregação inteira sobre isso. Antes, aí diz assim, o versículo 2, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor
e na sua lei medita de noite e de dia. Aí sim, ó, pois será plantado junto a ribeiro de águas. Irmãos, veja, a pessoa só será plantado junto a ribeiro de águas depois que ele passar por esse processo do versículo 1 e do versículo 2, né? Então, nós temos que ter cuidado antes de nós isolarmos um texto do seu contexto. É importante nós, na verdade, analisarmos isso. Por exemplo, eu vou citar aqui uma outra passagem também muito rica, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Evangelho de João, versículo 14. Nós vamos citar aqui, vamos aqui fazer uma análise aqui, versículo 14 de João. A partir do versículo 15. Na verdade, né? Vamos citar só o versículo 16. Então diz assim, ó, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Que maravilha, uma promessa de Jesus aqui. E eu rogarei ao Pai. Mas o que vem antes do eu rogarei, o e eu rogarei ao Pai? Vamos ler o versículo 15, que é o contexto que está inserido esse texto. Diz assim, ó: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí, e eu rogarei ao Pai. Então, os irmãos, vejam que há uma pré-condição, né? Qual é a pré-condição? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então, veja só, irmãos, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, né? Ele passou a habitar dentro do homem, né, de nós como templo de Deus, a partir ali da descida do Espírito ali em Pentecostes, né, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo. Então veja só que quando Deus dá esta ordem, essa incumbência aos discípulos, Jesus então ele sobe, né, para junto do Pai, e eles então vão e se reúnem em um lugar, né, que nós chamamos de cenáculo. Fica ali por um período de mais ou menos 10 dias, irmãos, orando em oração, jejuando, clamando, buscando ao Senhor. É nessa condição que o Espírito de Deus ele é derramado sobre eles. O que isso significa, irmãos? É claro que há situações excepcionais, muitas vezes, porque Deus, a pessoa precisa, né, num momento ali de extrema necessidade, na infinita misericórdia de Deus. Nós não podemos, irmãos, esquecer a infinita misericórdia, a infinita graça do Senhor, né? Mas de uma maneira geral falando, o princípio existe uma pré-condição para Deus manifestar o seu poder nas nossas vidas. Tem que haver perseverança, fidelidade nossa para com Deus. É isso que havia em Paulo. Por isso que Paulo foi um homem excepcional. Por isso que Paulo foi um grande instrumento nas mãos de Deus entre os gentios, né, cujo ministério se estende até aos nossos dias. Né? Podemos dizer que quase a metade, né, do Novo Testamento é escritos de Paulo. 13 epístolas. Então, os irmãos, vejam, tal é a importância do ministério paulino, né? Então, é importante nós estudarmos sobre a vida deste homem, né? E realmente nos espelharmos nele, né? Que teve uma vida piedosa, foi um homem extremamente zeloso pela lei de Deus, pela palavra do Senhor. Na verdade, há um grande equívoco, né, na análise daquilo que Paulo escreveu pela maioria dos eruditos cristãos, né, que interpretam muito mal alguns escritos de Paulo, nomeadamente Romanos, Gálatas, né? Mas se nós formos analisar esses escritos dentro do contexto histórico-cultural, né, não isolando eles do contexto histórico-cultural, nós vamos entender que, na verdade, Paulo foi um grande homem de Deus e ele, na verdade, ele incentivava a pessoa a guardar as leis e os mandamentos de Deus, mas nunca nos esquecendo que a salvação, ela é pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é pelas obras, né? É pela fé, né? Pela fé. Mas até mesmo o relato, irmãos, nós podemos ler
aonde este versículo está inserido ali em Efésios. Vamos ver, né? Efésios capítulo 2. Né? É maravilhoso a gente estudar a palavra do Senhor. Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, irmãos, vejam, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou. O que é boas obras? Boas obras, o que é? Leis e os mandamentos de Deus, a obediência das leis e dos mandamentos de Deus. Mas elas não é eles que nos salvam. O que nos salva é a graça de Deus. Mas um salvo, né, através da graça de Deus na pessoa de Jesus, e a vida dele vai estar alinhada com a lei e os mandamentos de Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Espero ter contribuído, né, um pouco para o enriquecimento espiritual dos irmãos, que os irmãos possam a cada dia se tornarem mais amadurecidos, mais idôneos, né? Os irmãos entenderem que quanto mais nós vamos crescendo no conceito de Deus, nós também vamos tendo mais responsabilidades espirituais, é exigido mais de cada um de nós. A palavra de Deus diz que a quem muito se lhe é dado, também muito se lhe é cobrado. Então é importante nós não nos esquecermos isto. Amém, irmãos? Então, os irmãos leem, né, no caso, estudem, né, esses vídeos, analisem, né, as passagens bíblicas, todo o livro de Atos, né, mas propriamente dito, a partir do versículo do capítulo 9 até o último capítulo, que trata de um modo geral do ministério de Paulo. Claro que ainda vai dando algumas pinceladazinhas, falando sobre Pedro ali no capítulo 10, depois vem o Concílio de Jerusalém ali no capítulo 15, né? Mas de um modo geral fala-se do ministério de Paulo, e depois todas as epístolas, né? Até 2 Coríntios, Filemão, Tito, 1 e 2 Coríntios, Colossenses e Tessalonicenses, Gálatas e Efésios, Romanos, né? Todas as epístolas de Paulo, né? Que os irmãos possam ter esta oportunidade de estudar a vida deste grande homem de Deus e a fé que ele tinha na pessoa de Jesus, o quanto que esse homem foi usado por Deus de uma forma poderosa nas mãos do Senhor. Mas o certo é que o Senhor tem uma obra para cada um de nós. Deus quer usar nós no nosso tempo, da forma que nós somos, né? Com o ministério, podemos dizer assim, específico para cada um de nós, porque Deus ele tem um ministério específico para cada pessoa. Ele não vai usar eu como ele usou Paulo, não vai usar a missionária Cláudia como usou Paulo ou como usa a mim. Ele vai usar cada um de nós de uma forma específica, porque cada um de nós temos um caráter, temos uma personalidade, temos um temperamento, né? Temos uma formação, né? E por isso ele tem uma forma específica de lidar com cada um de nós, e ele tem, na verdade, nós temos características diferentes, por isso que nem todos são motoristas, nem todos são pedreiros, nem todos são engenheiros, nem todos são médicos, cada qual na sua área específica, e a sociedade ela caminha de forma perfeita, como uma engrenagem, né? E na igreja não é diferente. Na igreja é assim, existe o que evangeliza, existe o que profetiza, existe o que tem o dom apostólico, que vai implantando igrejas, né? Existe aquele que supervisiona as igrejas, chamado bispos, existe aquele que apacenta o rebanho, os pastores, né? Existe o profeta, que é aquele o profeta que usa esse dedo aqui, é o que aponta, né? São muito poucos no nosso meio, não são muito amados, né? Não são, infelizmente, quando se levanta um profeta na igreja, essa pessoa ela tem que estar cheia do poder de Deus, porque ela vai ser muito atacada, né? Porque ninguém quer ouvir a verdade, né? Então, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço para os irmãos, continue tendo um excelente início de semana, né? E que no próximo sábado nós venhamos a estar todos ali reunidos na casa de oração para louvar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. É o desejo do meu coração. Amém.